Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Professor Antonilson Almeida aqui, mais um vídeo intrigante. Hoje nós vamos falar sobre o pecado para a morte. Esse texto está em 1 João, capítulo 5 e o verso 16. Antes de ler o texto, eu quero convidar-te a compartilhar, que bom tê-lo aqui no nosso canal. Compartilha com seus amigos, vizinhos e parentes, porque hoje nós vamos tentar dirimir, tirar essa dúvida sobre o que seja um pecado para a morte, tá? Deixa o legal também, faz um comentário para dar a devida relevância ao tema. Bom, gente, vamos lá. A primeira epístola de João, no capítulo de número 5 e o verso de número 16, declara-nos a palavra do Senhor. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esses recomendo-vos que nem oreis. Então esse texto de João é muito intrigante e é muito mal interpretado por muita gente. Muitas pessoas pensam que cometeram pecado para a morte e até acusam algumas pessoas de cometerem também esse pecado para a morte. Eu quero tratar aqui do contexto para a gente poder alcançar o objetivo de João, Porque o evangelista ele escreve para um público primário, nós somos público secundário, então nós somos o público mais distante. Para que nós entendamos esse texto, nós precisamos mergulhar no contexto na qual inspira João a escrever essa carta, tá bom? Bom, de antemão eu queria já tranquilizar o seu coração. Se você tem dúvida se pecou para a morte, eu já quero te dizer categoricamente que você não pecou para a morte. Por quê? Porque o pecado para a morte é algo deliberado, consciente e com base em conhecimento, tá? Bom, vamos começar falando do contexto. João escreve esta carta lá para os finais do primeiro século e essa carta ela tem um objetivo doutrinário de confirmar a fé dos irmãos ali da igreja que ora se inicia. Tá? Ao mesmo tempo também que essa carta tem um objetivo de fazer uma apologia à pessoa de Cristo ante o ataque dos gnósticos. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram pensadores, filósofos, infiltrados na igreja, alguns até líderes de relevância na igreja, que, embasados na filosofia platônica, em que a carne é má e o espírito é bom, estavam trazendo confusão doutrinária no meio da igreja. É exatamente por isso que João vai escrever essa carta, para combater esses ventos de doutrinas filosóficas que estavam invadindo a igreja do primeiro século. Observe bem, a linha dessa doutrina defendida pelos gnósticos é conhecida como docentismo. O que é o docentismo, gente? O docentismo é a linha doutrinária que define que o corpo é mau e que o espírito é bom. Aplicando a pessoa de Cristo, eles diziam que Cristo veio à Terra em um corpo aparente, mas não em um corpo físico de verdade. Eles diziam que Cristo veio em espírito e se apresentava através de algum tipo de teofania, mas na verdade ele não veio em corpo. Por quê? Porque Deus não pode habitar um corpo, porque não pode haver uma conexão daquilo que é espiritual, portanto superior, santo, com a matéria que é mortal, a matéria que é má, segundo a definição do platonismo. Então o docentismo, ele pleiteia esse tipo de visão doutrinária, contrariando os princípios bíblicos da encarnação de Cristo. Essa palavra docentismo vem de um termo dokel, no grego, e esse termo dokel quer dizer aparência, corpo. É daí que surge essa doutrina conhecida como docentismo, tá? Então esse é o pano de fundo histórico. Com base nisso, João vai escrever essa epístola, que tem um cunho doutrinário, e essa epístola traz algumas definições interessantes, algumas apologias que João vai fazer contra esses que na epístola ele chega a chamar de anticristos. É interessante que João, nessa epístola, ele diz que virá o anticristo, no singular, mas ele também fala dos que já se fazem anticristos. Que legal, né? Então, esses anticristos são esses gnósticos que pleiteavam essa doutrina docentista, negando a natureza de Cristo, negando a humanidade de Cristo e, portanto, comprometendo o caráter doutrinário da revelação de Cristo e da salvação através de Cristo Jesus, tá bom? Vamos lá.
Então João, nessa carta, ele vai trabalhar 3 questões fundamentais, 3 apologias. A primeira apologia é o fundamento doutrinário. Como é esse fundamento? Ele vai dizer em João capítulo 4, 1 de João 4, 2, João vai dizer: quem negar que Cristo veio em carne, esse é anticristo. Então, quem negar que Cristo veio, que Cristo nasceu, que Cristo encarnou, né, porque o pecado deveria ser pago na carne, esse é anticristo. Então, esse é o caráter doutrinário. João também traz um fundamento de comunhão, uma apologia à comunhão, e ele vai dizer: quem diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão é mentiroso, porque como eu vou amar a Deus a quem não vejo, se não amo meu irmão a quem vejo? Então, outro caráter, outra característica que João traz nesta carta para identificar esses anticristos é esse fundamento da comunhão. Então, se eu digo que amo a Deus, eu tenho que amar o meu irmão. Isso por quê? Porque se o docentismo dizia que o corpo era mau, havia automaticamente aí um corrompimento doutrinário e uma não valorização das pessoas, dos seres humanos normais. Por quê? Porque se a matéria é má, essa vida aqui pouco importa. E aí começa a se retirar absolutos, né? E se colocar relevância em tudo, né? Dizer que tudo é relativo é um problema doutrinário bem antigo, tá bom? O terceiro fundamento é o fundamento moral, a apologia moral que João faz nesta carta. E João vai dizer: quem diz que ama a Deus e vive na prática do pecado, não conhece a Deus. Está em 1 João, capítulo 2 e verso 4. Então, João traz 3 fundamentos doutrinários nessa carta para identificar esses anticristos que automaticamente estão cometendo pecado para a morte. Então, o que seria o pecado para a morte? Vamos à definição? Pecado para a morte, então, é um tipo de apostasia deliberada, consciente, que nega a Cristo vindo em carne, que nega a divindade de Cristo, que compromete a mensagem de Cristo de maneira deliberada, consciente. Não é um acidente, não é simplesmente uma fraqueza na fé, um desvio da igreja por questões de pecado. Existe até uma igreja que diz que o pecado para a morte é o adultério, e quem adultera não tem perdão. Gente, não tem esse fundamento aqui na Bíblia, nós não encontramos isso, tá? Interessante também definir que essa morte aqui não é morte física. Nós não temos nenhum relato no primeiro século de que alguém tenha morrido por negar a natureza de Cristo, a encarnação de Cristo. Nós não temos. Então essa definição de morte aqui é morte espiritual. Essa definição é interessante. Então, morre espiritualmente quem, de maneira consciente, deliberada, se apostata do caminho de Cristo, nega que Cristo veio em carne e, portanto, essa pessoa que pratica isso de maneira consciente, com conhecimento, com fundamentos próprios, né? Essa pessoa que pratica isso de maneira deliberada comete esse pecado para a morte. E é exatamente por esses que João, de maneira drástica, incisiva e dura, vai dizer que não adianta nem orar. Então, esse é o contexto da época e sobre esse contexto nós construímos a nossa interpretação desse texto, tá, gente? Bom, eu espero ter esclarecido sobre o que é esse pecado para a morte. Se você tem alguma dúvida sobre isso, se você pecou ou não pecou, você tem que entender, amarrar ao contexto histórico, aos fundamentos históricos, a sua visão, para que você possa compreender realmente o que é esse pecado para a morte. Não é algo acidental, é algo deliberado, é algo consciente, é uma apostasia deliberada, tomada de decisão consciente, contrária ao fundamento da doutrina de Cristo. É bem paralelo ao pecado contra o Espírito Santo e será um tema de um outro vídeo que nós vamos gravar no futuro próximo. Deus te abençoe, manda esse vídeo para o maior número de pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai edificar vidas através dele e tirar dúvidas também. Um forte abraço do seu amigo, professor Antonilson. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Não esquece de compartilhar e de deixar o seu joinha, tá? Se inscreve também no canal para dar uma fortalecida aqui. Muitos vídeos maravilhosos estão sendo construídos para você, para te edificar e para tirar dúvidas por aí à frente. Deus te abençoe. Até o próximo.